Sou Valdir Silva e estamos Marcelo Orsini e eu apresentando a série A Última Ceia. Nessa oportunidade, vamos percorrer a passagem evangélica em que Jesus alerta Pedro de que haveria de negá-lo em breve. Os 4 evangelistas registraram este fato ocorrido durante a Última Ceia, mas como há diferenças entre cada uma das narrativas, vamos propor uma integração dos relatos. Muito bem, Valdir. Então vamos iniciar com a pergunta de Pedro: aonde vais, Senhor? Curiosamente, em latim, Quo vadis Domini, foi o título de um filme de 1951 que retratou a expansão do cristianismo e o imperador Nero ateando fogo em Roma. Filme que foi estrelado pelo ator Peter Ustinov. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, aonde vais? Respondeu-lhe Jesus: aonde vou não podes agora me seguir, mas seguirás mais tarde. Então nós vamos comentar sobre essa resposta de Jesus mais adiante aqui em nosso trabalho. Por enquanto, devemos observar que, talvez incomodado com a impossibilidade de seguir seu mestre, Pedro retruca: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Isso está no versículo 37. Sobre ti aplicarei a minha alma. Essa é a tradução de Pastorino. Na tradução da Bíblia de Jerusalém está registrado: darei a minha vida por ti. Portanto, Pedro estaria disposto a tudo. Mas Jesus adianta que Pedro e seus companheiros serão experimentados, ou seja, serão colocados à prova. Pois quando ele próprio, Jesus, estiver ferido, todos os discípulos se dispersarão. Essa observação de Jesus ficou então registrada em Mateus capítulo 26, versículo 31. Todos vós vos escandalizareis de mim nesta noite, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Nós identificamos neste versículo uma referência ao livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Então, quanto a esse vós escandalizareis, segundo a Bíblia de Jerusalém, é uma referência ao escândalo religioso de ver sucumbir sem resistência aquele que eles tinham como Messias e cujo triunfo próximo esperavam. Diante disso, por um momento, os discípulos iriam perder a sua coragem e até a sua fé. Então o escândalo se referia aos acontecimentos desde a prisão até a crucificação, que fariam dispersar os discípulos, horrorizados, com medo de terem a mesma sorte. O medo e a consequente dúvida são próprios do raciocínio ainda materialista de alguns espíritos encarnados que entendem que tudo está perdido, uma vez que o corpo, que é a única coisa real, visível e palpável em seu entendimento, esteja arruinado. Então, como acontece usualmente, perdida a batalha com o sacrifício do general, os soldados dispersam-se desorientados. Em Mateus 26, 32, ele diz assim: mas depois de eu despertar ou ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. O despertar de Jesus seria o despertar em espírito, ou seja, recobrar a lucidez após a morte do corpo, crucificação. A partir daí, concretizaria o ressurgimento, conhecido usualmente como ressurreição. O aviso de Jesus fora bem claro: serei ferido, adormecerei e despertarei do sono. Então vos precederei na Galileia, ou seja, ainda chegaria lá antes deles e se manifestaria pelo processo de materialização ou aparição do Espírito a 2 discípulos na estrada de um povoado chamado Emaús.
Pedro então protesta inflamado, respondendo: se todos se escandalizarem de ti, de modo algum eu me escandalizarei. O que está também repetido em Marcos, que todos se escandalizem, mas eu não. Nota-se, portanto, que Pedro quer acompanhar o mestre de imediato, porém, há ponderações e restrições a enfrentar. A primeira delas seria a oposição destacada por Lucas com a reivindicação de Satanás. Lucas, no capítulo 22, 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar ou joirar como o trigo. Satanás é apenas a representação simbólica do antagonismo experimentado entre personagem terrena, o espírito encarnado, e o espírito imortal, a mônada espiritual, compreendendo tudo que se opõe à evolução, ao progresso do espírito. Este Satanás é, pois, o antagonista, o pensamento, o raciocínio que sacode o homem violentamente, como se faz ao trigo para separar o grão da palha, quando busca discernir o que julga certo ou errado, seguro ou arriscado. Portanto, Pedro representa a personagem muito falante, convencido de que nada mais há além do corpo físico, com suas sensações, suas emoções e seu intelecto. Tal como ocorre conosco hoje, quando agimos impulsivamente. O Cristo, ou seja, o Espírito, está pronto a ser preso, martirizado, sacrificado, vendo morrer o corpo, pois sabe que a vida continua. Mas Pedro, ou seja, a personagem encarnada, não concorda em hipótese alguma em desaparecer e usa de todos os artifícios para fugir da destruição. O antagonismo entre espírito imortal e homem encarnado vai submetê-lo à prova necessária, isto é, vai sacudi-lo violentamente, joirar, peneirar, a fim de experimentá-lo. Vamos agora proceder à leitura de 3 versículos que estão no capítulo 22 de Lucas, do 32 ao 34, onde se lê: Mas eu orei por ti, para que não fraquejasse tua fidelidade, e tu, quando tornares, apoia teus irmãos. Ele disse-lhe: Senhor, estou preparado a ir contigo tanto para o cárcere quanto para a morte. Disse-lhe ele: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes me tenhas negado conhecer. Então Jesus novamente esclarece que orou por ele para que, mesmo sabendo que Pedro o negaria, sua fidelidade e a sintonia com seu mestre não fraquejassem. Vamos abordar o ensino que Emmanuel nos deixa a respeito desse versículo 32, se referindo à oração, não é? Roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Isso está no capítulo 45 da obra Vinha de Luz, na mensagem Necessidade Essencial, que nós vamos citar aqui alguns pensamentos do Espírito Emmanuel. Ele diz que é justo destacar que Jesus, ciente que Simão permanecia num mundo em que imperam vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que não lhe faltassem recursos físicos, tais como satisfação do corpo, remuneração substanciosa ou a consideração social. Porém, salientou a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Portanto, é imprescindível reconhecer
a transitoriedade de todos os bens transferíveis que nos cercam. Somente a fé viva na vitória final do Espírito Eterno sustenta a luz interior para a nossa divina ascensão. Agora, o Valdir vai prosseguir com os outros versículos que nós mencionamos. Então, no versículo 32, e tu, quando tornares, apoia teus irmãos. Uma vez que Pedro se recuperasse do trauma do Calvário, deveria sustentar os companheiros. Os verdadeiros discípulos estão sustentados pela força cósmica e não fraquejam na fidelidade absoluta ao Cristo. E desde que se mantenham fiéis e sintonizem internamente com o Cristo, conservam a capacidade de servir de apoio aos irmãos, ainda que a personagem seja sacudida pelos acontecimentos, peneirada ou joeirada. Sobre isto, Emmanuel comenta: no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15, ele diz: Jesus recomendou ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos voltavam a ver, loucos que se recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar a nossa alma ante as revelações espirituais que estaremos convertidos e transformados para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Voltando à questão da conversão, é importante observarmos que Simão Pedro, diante de todas essas circunstâncias, ainda não tinha se convertido, porque ele não tinha assimilado ou interiorizado, de fato, o conhecimento de Jesus. Ele não estava realmente envolvido com a essência do ensinamento de Jesus. Por isso, ainda teve todas essas dificuldades. Recuperando o versículo que nós lemos anteriormente, o 33, ele disse-lhe: Senhor, estou preparado a ir contigo tanto para o cárcere quanto para a morte. Nós vemos aí uma afirmativa temosa, insistente e entusiasta de Pedro, de que ele está pronto para ser preso e morto pelo seu mestre. Mas para lhe provar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, o espírito imortal tem condições de suportar, mas a personagem encarnada nem sempre, Jesus demonstra saber que antes de o galo cantar de madrugada, Pedro, por 3 vezes, iria negar conhecê-lo. Nós encontramos na obra O Consolador, na questão 320, a seguinte pergunta feita para o Espírito Emmanuel: que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? Emmanuel esclarece que a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. E interessante que nós encontramos
ainda na autoria de Emmanuel, numa obra intitulada Trilha de Luz, uma lição chamada Protestos Verbais, que vai comentar justamente essa afirmativa de Pedro. Emmanuel diz o seguinte: ainda nas vésperas do sacrifício culminante, vemos os discípulos protestarem fidelidade e devotamento. Jesus, porém, contava com o Pai e consigo mesmo, nos testemunhos decisivos. E apesar dos bens divinos que disseminara entre aflitos e sofredores, não obstante o devotamento a quantos lhe buscavam socorro sublime, o mestre viu-se absolutamente só, desde a prisão à própria cruz. Portanto, nas ilusões terrestres, não é possível fugir às dificuldades desse teor, continua Emmanuel. No triunfo, lutarás contra a inveja e o despeito de outrem. No sofrimento, suportarás muitas vezes a traição, o esquecimento e o fel dos ingratos. Mas Emmanuel conclui nos dando um voto de confiança, dizendo assim: não desesperes, porém, é preciso esquecer os fantasmas e permanecer servindo ao Senhor. Em João capítulo 13, versículo 36, ele diz: aonde vou, não me podes agora seguir, mas seguirás mais tarde. Neste momento, Jesus responde à indagação de Pedro: aonde vais? Aonde ia o mestre, ninguém o podia seguir. Os graus evolutivos conquistados são passos estritamente pessoais, isolados, internos, que se passam no âmago mais recôndito da criatura. São acontecimentos que trazem a força irresistível de impulsionar o espírito a dar um passo à frente. Por exemplo, morte ou abandono de pessoa querida, uma calúnia violenta, um choque traumático e etc. Nenhum dos discípulos estava em condições de acompanhar o mestre nesse passo. Mesmo João, que fisicamente o acompanhou, não podia ainda subir os degraus demais elevados para a sua capacidade. Aqui nós encerramos essa parte, agradecendo a todos pela participação e pedindo a Jesus que ilumine e abençoe a todos nós.